o pastor Billy, o pastor Plínio, os irmãos e irmãs da igreja que nos visitam nessa noite, a todos e todas com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já estive aqui na igreja várias vezes, né? Eu acho que é quase que impossível. Alguns talvez não me conheçam porque a igreja cresce, né? E graças a Deus por isso. Mas a maioria deve me conhecer. Eu acho que já estive aqui, Billy, mais de 5 vezes, né? Bastante vezes nós tivemos aqui. Algumas reuniões e outros cultos que nós tivemos aqui. Mas eu não me lembro de ter trazido comigo a minha esposa, né? E hoje ela está aqui, a Marta. Fica em pé, Marta, para que a igreja possa conhecê-la, né? A Marta é nossa companheira há 27 anos, né? Nós estamos casados e caminhando na graça de Deus, né? Temos a alegria de podermos agora viajar juntos, né? E ela, a maioria das vezes, tem me acompanhado ultimamente, né? Nós louvamos a Deus por isso. Temos a alegria de poder, nessa noite, celebrar aqui o aniversário, né, da nossa igreja. E louvamos por isso, porque a igreja metodista, ela tem alongado os seus dias pregando a palavra de Deus. Ontem nós estivemos na igreja de Santos Dumont, né, não na igreja de Santos Dumont especificamente, mas de Córrego do Ouro, e lá também ontem eles estavam celebrando o aniversário. E ontem eu fiz uma pergunta lá e eu gostaria de fazer aqui. E alguém aqui sabe quantos anos a igreja metodista tem no mundo? Não? Vai saber. Vocês vão saber hoje, eu vou falar. Eu tive a oportunidade de ir na primeira igreja metodista que foi construída e organizada, né, na cidade de Bristol, na Inglaterra. Eu fui nessa igreja 2 vezes. É uma igreja assim um pouco parecida com essa, por incrível que pareça. Só que ela é totalmente rodeada, né, de galeria, ali, lá e cá. É uma igreja que tem galeria dos 4 lados, né? Um pouco parecido, o altar é mais alto do que esse. É impossível alguém ir até onde está o pastor. Por que era assim? Porque de primeiro as pessoas entravam na igreja e alguns queriam bater no pastor, queriam brigar com o pastor. E se for na igreja de Bristol, você não consegue nem bater nem brigar com o pastor, porque ele sai simplesmente ali por trás, né? E ninguém consegue chegar a ter acesso a ele. Os púlpitos eram assim. E lá na igreja de Bristol, que está lá até hoje, ela foi construída, né, essa igreja, em 1739. John Wesley pregava nessa cidade e nesta igreja para 2, 3 mil pessoas. Ela é uma igreja bem maior do que aqui, né, a igreja de Ubá, mas não tão grande assim. Só que naquela época, hoje não, né, hoje tem bancos lá. Naquela época não tinha bancos na igreja. E os metodistas e as pessoas que visitavam a igreja, elas assistiam o culto em pé, né? Eu tive um pastor que ele dizia assim: parece-me que na casa de vocês não tem banheiro. Por quê, pastor? Porque vocês chegam na igreja, vão para o banheiro, né? De primeiro não tinha nada disso na igreja, não tinha banco, não tinha banheiro, não tinha espaço, não tinha nada. Era simplesmente um local de culto mesmo, né? Para livrar do frio, né? Daquele frio britânico, do sol, daquele calor. Diz que uma vez John Wesley estava pregando, o sol estava quente. Os britânicos são bem branquelos, né? E o sol estava ardendo na pele deles, já alguns ficando vermelhos, querendo ir embora. E ele falou assim: espera aí, não vão embora não, que eu vou orar. E ele orou, e uma nuvem cobriu o sol e deu aquela grande sombra, né? E ele continuou a pregação dele. John Wesley demorava a pregar 1h30, né? Pregando, né? Primeiro os pregadores pregavam 1h30, 2 horas. E acabou o culto, o pessoal foi embora naquela bênção de Deus, né? Então, a nossa igreja, ela tem essa idade, 277 anos, né? Foi a primeira igreja construída em 1739, né? Eu já tive o privilégio de ver essa igreja 2 vezes e tive o privilégio de, no Brasil, pastorear a igreja metodista mais antiga do Brasil também, que fica no Largo do Machado, no Rio de Janeiro, a igreja do Catete.
é a igreja mais antiga do Brasil. E aqui a igreja de Ubá é uma das mais antigas da nossa região, né? Ela não é a mais antiga, mas é uma das mais antigas quando o metodismo ele foi se expandindo aqui na Zona da Mata, né? Através de Juiz de Fora, chegando em outras cidades, e chegou aqui também. E aqui nós estamos, né, nesses anos pregando a palavra de Deus, cumprindo a missão que Deus nos confiou. A igreja, ela passa por altos e baixos, porque a igreja, ela não é esse templo. A igreja não é os bancos. A igreja somos nós. A igreja sou eu, é você, somos nós. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer, você não sabe? Você é o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Só que hoje aqui ninguém está fazendo 125 anos, né? Alguém está fazendo aqui? É lógico que não. Porque enquanto instituição, nós estamos aqui esse tempo todo pregando o Evangelho. Mas a nossa igreja, ela não é apenas uma instituição. São pessoas fiéis ao Senhor, comprometidas com o Evangelho, com a palavra de Deus, que anunciam, né, o amor de Deus aqui, no caso, na cidade de Ubá. E nós metodistas somos mais de 100 milhões de metodistas espalhados em mais de 100 países do mundo, né? E estamos até hoje chegando em muitos lugares. Você veja só, aqui a nossa igreja é uma igreja centenária, mas se você for na cidade de Divinópolis, nós temos uma igreja lá. Ela tem 1 ano e 9 meses que ela está em Divinópolis. 1 ano e 9 meses. É uma das nossas mais novas igrejas, né? Que nós plantamos ali há 1 ano e 9 meses atrás. Então, ela é novinha, né? Ela é novinha. E não significa que vocês são velhinhos, né? Estão com a bengalinha, 100 e poucos anos. Não, não é. Mas a missão tem que se renovar no nosso coração. A igreja, ela precisa de renovação espiritual, motivação. Fiquei muito alegre quando vocês mostraram, o pastor Billy mostrou esse trabalho, né? Está sendo realizado ali, neste local que já foi alugado um espaço. E a igreja precisa disso, de motivação espiritual para espalhar a santidade bíblica, como dizia João Wesley, por toda a terra. Há vários lugares em que a igreja metodista ainda não chegou e que ela precisa de chegar, não porque ela é melhor, não porque ela é importante, não porque ela é especial, mas porque ela tem uma missão, a missão de pregar o Evangelho, de levar a palavra de Deus. E tem gente que não se adapta, né? Na Igreja Assembleia de Deus, não se adapta na Igreja Universal, que já tem vários lugares, mas talvez se adapte na Igreja Metodista. E nós vamos cumprir a missão, junto com essas outras igrejas, de promover o nome de Jesus e de levar pessoas para o céu, né? Levar pessoas à salvação. Foi assim que a igreja surgiu, essa é a missão da igreja, e assim ela vai continuar até aquele glorioso dia em que Jesus voltará para arrebatar aí sim a sua igreja, né? Já não mais a igreja metodista, mas a sua igreja. E nós louvamos a Deus por essa missão que Ele deu a João Wesley e ao povo chamado metodista, que saiu da Inglaterra, de Bristol, Londres, que se espalhou para os Estados Unidos e chegou aqui, né, na cidade de Ubá, chegou lá em Córrego do Ouro, que chegou em Divinópolis, chegou lá no Espírito Santo, em muitos lugares, né, onde nós estamos presentes, pregando o Evangelho, fazendo o nosso compromisso de levar a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar os amados irmãos e irmãs a lermos um texto na palavra de Deus que relembra a nós o início de uma igreja também, que foi a igreja primitiva, né? Como que a igreja surgiu? Ela surgiu em Jerusalém e em Antioquia. Jerusalém, uma igreja voltada para a evangelização dos judeus. E Antioquia,
uma igreja voltada para a evangelização dos gentios, dos não-judeus. E essa igreja, com essas duas frentes de trabalho, ela foi se espalhando no mundo e chegou até a nós, né? Então assim surgiu a igreja. Alguns dizem assim, não, a igreja católica foi a primeira igreja do mundo. Não, isso é mentira. Ela surgiu no 3º século, mas a igreja cristã, ela surgiu no 1º século, né? A partir de Jesus, a igreja já estava ali, e antes de Jesus já havia também, né, esse conhecimento de Deus, de formas talvez diferentes, porque no Antigo Testamento nós sabemos que o povo vivia debaixo da lei, ainda não tinha se manifestado a graça de Deus, o favor que nós não merecemos, mas que Deus resolve nos dar, que é a salvação. Mas a igreja, ela surgiu a partir de Jerusalém e a partir de Antioquia, onde a própria Bíblia registra que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. E essa palavra cristão significa um pequeno Cristo, ou um seguidor de Cristo. Cristo era um título messiânico que se dava a Jesus. Havia, desde o Antigo Testamento, do profeta Isaías, Jeremias e tantos outros profetas maiores e menores, não de altura, né? Não é maior e menor de altura, mas profetas que existiram no Antigo Testamento e profetizavam a vinda de um Messias que iria restaurar o reino, né? Que iria implantar o seu reino de paz sobre a terra. E eles viviam nessa expectativa, e veio, e nasceu esse que foi Jesus, né? Que veio a este mundo. E a partir de Jesus, eles foram então seguidores de Jesus, alcançados pela graça de Deus e chamados de cristãos pela primeira vez. E tudo a partir dali, dessas duas igrejas, começou a evangelização do mundo, né? Onde ninguém é excluído, mas todos e todas são alcançados pela palavra de Deus que vem ao nosso encontro. Eu tenho, às vezes, muita dificuldade de falar um pouco sobre isso, porque eu nunca fui batista, eu nunca fui assembleiano, eu nunca fui presbiteriano. Hoje a gente vive num mundo que tem muitas denominações, além dessas, outras denominações, e algumas até novas que estão surgindo a cada dia, né? Mas em toda a minha vida, até os 14 anos, eu não conhecia Jesus. Eu era alcoólatra, de uma família de alcoólatras, tinha bebido meu primeiro copo de bebida alcoólica, né? Cachaça, há alguns meses de nascido. Meu pai, ele quando nascia um filho homem, ele costumava pegar no colo e batizar com um copo de cachaça na boca, né? E infelizmente ele fez isso comigo também. Eu sou o filho mais novo, caçula, né, de 4 filhos, e raspa do tacho, né? Eu tenho a diferença de 10 anos para o meu irmão que era acima de mim, que morreu de tanto beber, esse meu irmão, né, em 1985, ele faleceu. Pela graça de Deus, aos 14 anos de idade, eu fui convidado para ir em uma igreja metodista, como essa aqui. E eu cheguei naquela igreja metodista, me assentei atrás, ouvi a palavra de Deus, e naquela noite eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, né? Eu tinha 14 anos. Com 14 anos, eu não vou falar aqui tudo que eu fazia, né? Mas eu fazia coisas horríveis, que não vale a pena dizer metade delas. Mas eu, por exemplo, bebia 4, 5 litros de bebida alcoólica. Eu usava alguns tipos de drogas da minha época. Isso já vai fazer 36 anos, né? Agora, no mês que vem, mês de novembro. 36 anos que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e meu Salvador pessoal. E de lá para cá, Jesus Cristo mudou a minha vida, a minha história. Eu não conheço outra igreja, eu nunca fui de nenhuma outra igreja, eu só conheço a igreja metodista, né? Ao longo de 36 anos. Sempre fui metodista, fiquei na igreja local durante 4 anos, com 18 anos eu fui para a faculdade de teologia, 19 anos eu comecei a pastorear uma igreja sozinho,
e a gente já tem mais de 30 anos de ministério pregando a palavra de Deus. Pela graça de Deus, em 2006 nós fomos eleitos para o episcopado da Igreja Metodista, 2011 reeleito e agora 2016 reeleito novamente, né? E estamos aí trabalhando, fazendo a obra de Deus, lutando para levar esse precioso nome, porque da mesma maneira que o Evangelho, através da Igreja Metodista, me alcançou, ele tem alcançado muitas vidas, né, que têm sofrido. Eu me lembro, por exemplo, do irmão Ivo, que é lá de Cabo Frio, onde eu fui pastor. Esse irmão, ele era um grande jogador de futebol, teve uma desilusão amorosa, né? E ele foi parar na mendigância, se tornou um mendigo, um morador de rua, e muitas vezes sofrendo na rua. Teve uma vez que colocaram fogo nos seus pés, quase que o caminhão passa por cima dele, mas um dia ele na rodoviária ali, dormindo, né, no aberto, passou uma irmã da igreja e a irmã começou a evangelizá-lo. E ele abriu o seu coração para Jesus, ela levou ele para a casa dela e ele se tornou um novo homem, uma nova criatura. Eu tive a oportunidade de consagrar o Ivo, evangelista, né, da Igreja Metodista. Essa mesma igreja que, por exemplo, em Barra Mansa, tínhamos lá um dos piores travestis da cidade, que se chamava Margarete, com AIDS, já morrendo na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, mas duas irmãs da Igreja Metodista foram visitá-lo no hospital, entraram no seu quarto, ninguém queria entrar, nem crente, porque ele estava ali, né, fedendo, sujo, né, já quase que morrendo, e elas entraram, oraram por ele, resumindo, ele ficou curado da AIDS, ele levantou daquela cama, ele se transformou num homem de verdade, né? Porque ele não era Margarete, o nome dele não era esse, era Paulo Maurício, e ele foi restaurado pelo amor de Deus através da Igreja Metodista. A gente às vezes fala assim, mas na Igreja Metodista não acontece aquilo que acontece lá na Universal, ou não acontece aquilo que acontece lá na Mundial. É lógico que acontece, porque Deus não é propriedade de ninguém. Deus, ele age em todos os lugares, né? Muitas vezes, se Deus não age na nossa vida, é porque nós não queremos, e aí Deus não age mesmo, porque Deus, ao contrário do diabo, ele não faz nada que você não quer, né? Por quê? Porque ele te respeita, né? Ainda que você queira ir para o inferno, ele vai deixar, porque ele te respeita. Mas se você quiser o céu, se você quiser uma nova vida, se você quiser os milagres, o poder, a graça de Deus, ele também faz, né? Ele transformou a minha vida, me libertou do alcoolismo, né? E vem agindo na minha família, e ainda precisa agir, né, na vida de muitos dos meus queridos, porque a minha família é uma família que tem uma tradição do alcoolismo de anos e anos, né? E ele vem agindo em muitas vidas, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Tudo isso que eu falei para você começou lá em Atos, começou lá na igreja primitiva de Jerusalém e de Antioquia. E nós vamos ler uma parte da história desta igreja, quando no início do capítulo 2, o Espírito Santo já havia sido derramado sobre a igreja, porque a igreja não consegue fazer nada sem o Espírito Santo, né? Ele já havia então sido derramado sobre a igreja. Hoje, Deus não vai derramar o Espírito Santo, ele já derramou. A gente tem que tomar posse disso sobre a nossa vida, né? Ele já derramou, não vai derramar nada, ele já derramou, está lá em Atos 2. Nós vamos ler como que eles viviam, que é do capítulo 2, versículo 42 ao 47. Vamos ler esse texto especificamente, que fala como que esses cristãos, novos convertidos, viviam a sua fé, para falar ao nosso coração hoje como também devemos viver a nossa fé. Quero convidá-lo a ficar em pé, então, né? Vamos supor que a gente está em Bristo, em 1739, não tinha banco, eles ficavam de pé. É por essa tradição que a gente costuma ler a Bíblia de pé, né? Eu descobri isso, falei, poxa, deve ser por isso, né? Então lá nos diz assim o texto, a partir do versículo 42.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra. Continua falando ao nosso coração, ao coração da tua igreja que celebra, Senhor, mais um ano de existência, promovendo a sua maior missão, que é pregar, anunciar, falar do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa cada um dos teus filhos e filhas, a partir da família pastoral, a família de cada irmão e irmã, que as tuas bênçãos estejam sobre todos nós nesta noite. Alimenta-nos com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã, se quiser permanecer com a sua Bíblia aberta. A primeira coisa que a gente vê nesse texto, em relação a vivenciar a fé, está aí no versículo 42. Não sei se já surgiu no seu coração essa pergunta: como eu posso vivenciar a fé cristã? Porque ser crente em Jesus hoje tem um significado muito superficial. Pense comigo, ser crente em Jesus é ter um plástico no carro? Eu acho que não. E se for, eu não sou crente. E no meu carro, inclusive, não tem nem a cruz e a chama, né? Uma vez eu estava em Teresópolis, eu era pastor de Teresópolis, e eu ia com o meu carro atravessando um sinal. Ele estava verde para mim e vermelho para o outro lado. Quando vi, passou um carro na minha frente. Quase que eu bato no carro. Eu olho assim, a cruz e a chama. Eu falei, deitei o cabelo hoje, né? Aí foi embora e tal. Aí eu cheguei na igreja, contei essa história. Depois o irmão veio dizer, puxa pastor, aquele carro era eu. Falei, meu irmão, quando você coloca a cruz e a chama no seu carro, você está levando o nome da igreja metodista. E você me deu um alto testemunho, vou passar na minha frente. Eu que sou o teu pastor. Imagine você ver um carro com a cruz e a chama num motel, por exemplo. Imagine você ver um carro com a cruz e a chama num assalto. Mas eu não fiz isso, pastor. Mas fez algo errado. E para Deus não existe pecadinho e pecadão. Ou você cuida em fazer a coisa certa, ou arranca a cruz e a chama do seu carro, né? Porque é mau testemunho. Então, ser crente não é colocar um plástico no carro, né? Ser crente não é carregar uma Bíblia. Aliás, hoje que está em desuso, né? Mais fácil a gente, talvez, ter a Bíblia no celular, carregar no celular. Eu não sou contra ter a Bíblia no celular, nem nada, né? Eu acho que a gente ter a Bíblia, a gente pode ter no celular, no coração, aonde quer que seja. Mas isso é ser crente? Também não. O que é então ser crente? É pertencer a uma igreja? Também não. Eu conheço ao longo desses 36 anos que sou metodista, muita gente dentro da igreja metodista que infelizmente eu não vou encontrá-la no céu. Sabe por quê?
Porque no céu só entra quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, ser crente não é pertencer a uma igreja, como as pessoas acham. Não é ter um plástico no carro, não é carregar a Bíblia. Mas ser crente em Jesus é algo muito maior, muito mais profundo. É uma responsabilidade ser um crente em Jesus. Eu tenho ainda alguns sobrinhos que estão no alcoolismo, Ontem eu conversava com dois deles, dentro de um bar. Eu tive que parar na frente do bar, chamei os dois para fora e comecei a conversar. E um deles virou para mim: tio, eu quero parar de beber, mas é difícil. Eu falei: por que é difícil, meu filho? É difícil, tio, por causa da companhia. Eu, por exemplo, chego aqui no bar, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, mas chega um e paga uma cachaça para mim. Eu falei: é um ambiente, Ele é um ambiente. Eu falei: mas você sabia que também você pode mudar o seu ambiente. Você pode procurar uma igreja e andar com os crentes, mudar o seu ambiente, Tem um ditado que diz: me digas com quem tu andas, que eu direi quem tu és, Quem com o porco anda, farelo come. Então você tem que mudar o seu ambiente. Se você não muda o seu ambiente, vai ser difícil largar a cachaça. Largar a cachaça é mais difícil do que largar cocaína, por exemplo. Mas, tio, eu não uso cocaína. Eu falei: pois é, então está pior ainda. Cocaína é fácil de largar, porque ninguém sai pagando cocaína para todo mundo porque é caro, O traficante te dá a cocaína, te vicia e depois ele vai ganhar milhões nas suas costas. Mas cachaça é difícil de largar, porque você entra num bar, alguém paga, como você está falando, você acha em tudo quanto é lugar da cidade. É um vício terrível, que vai te matando pouco a pouco. Leva anos para te matar, mas te mata. Então você precisa de uma internação, de um tratamento especial. Só arranja para mim, tio? Arranja. E olha que eu já falei isso para ele, eu acho que umas 3 vezes, mas ele nunca se prepara para ir, Enfim, queridos, quantas pessoas precisam, dessa graça de Deus? E aqui nesse texto, nós vemos maneiras de ser essa pessoa liberta, transformada, modificada pela palavra de Deus. Note só, o mundo em que esse povo aqui vivia não era um mundo fácil. Era pior do que o mundo que nós vivemos hoje. Quem dominava nesta época era o Império Romano. E não sei se você já estudou a fundo o Império Romano. Quem estuda o Império Romano chega à seguinte conclusão: que nunca houve sobre a face da terra, preste atenção, um império tão cruel, tão dominador e tão difícil como o Império Romano. Nem mesmo Hitler se compara à crueldade do Império Romano. Eu tive a oportunidade, vou te contar só uma para você ver, de ir na cidade de Roma. E eu fiz questão de, pelo menos, ir em alguns lugares. E um deles foi o Coliseu. E eu cheguei no Coliseu, eu fiquei encantado, aquela obra assim, olhando, falei: nossa, Deus, que coisa. Eu achava que esse negócio aqui era menor, E o Coliseu está já deteriorado, com o decorrer dos anos, dos tempos que passaram. Mas eu conheço a história do Coliseu. Sabe qual é a história do Coliseu? É a seguinte: o povo romano invadiu Jerusalém, que está em outro local, distante dali de Roma. E ao invadir, eles dominaram os judeus e levaram 60 mil judeus escravos com ele. E nessa batalha, eles pegaram todo o ouro, todo o bronze, toda a prata, toda a riqueza desses judeus. E foram para Roma, e lá em Roma, com esses 60 mil escravos judeus, eles construíram o Coliseu, entendeu? Com o dinheiro dos próprios judeus, para matar os judeus. Esse é o início da história.
Quando o Coliseu construído, veio a celebração, lá tinha várias celebrações, e uma delas foi essa: colocaram os judeus na arena, prepararam vários leões famintos, sem comer muito dia, com a barriga roncando lá no fundo, né? Com mais fome do que eu e você estamos. Se você ainda não jantou, também não jantei, mas não estou com tanta fome assim. Mas imagine você ficar um mês sem comer. E soltaram aqueles leões. Só que os judeus, eles eram pessoas assim, fiéis a Deus. Eles pegaram, né, fizeram um círculo, colocaram as crianças no meio do círculo e as pessoas mais novas, né? Começaram as crianças, os juvenis, os jovens e os anciãos, os mais idosos, ficaram nas pontas. Por que eles fizeram isso? Quando o leão vinha, ele comia os mais idosos, que iriam viver menos e que morriam para poupar os mais novos, que iriam continuar aquela fé. E se isso não fosse feito, nós não estaríamos aqui hoje nessa igreja. Então os mais velhos se sacrificaram pelos mais novos. Se tem uma coisa que eu acho muito cruel, é um idoso reclamar de pessoa nova na igreja. Eu não gosto de fulano que está tocando aquela bateria, eu não gosto daquilo. Que isso? Nós, quanto mais velhos ficamos, mais tolerantes temos que ser. Porque que coisa terrível é ter uma igreja só de velhos. Porque quando eles morrerem, vai acabar a igreja. Vai acabar. Vão entregar a chave para mim, para o bispo, para alguém. Vai acabar. Mas a igreja tem que ter criança, tem que ter jovem, tem que ter juvenil, tem que ter idoso. Mas nós, como idosos, temos que nos sacrificar em amor aos mais novos, né? Eles morriam, né? Davam a sua vida. E aí foi essa história aí do Coliseu. Era esse período que eles estavam vivendo, um período do domínio do Império Romano, um império cruel, um império que criou coisas que estão na nossa vida até hoje. Nós estamos sob o calendário romano. Nosso calendário é romano. Hoje eu vim para cá. Quando eu vim para cá, eu paguei um pedágio. Sabe o que é um pedágio? É uma invenção romana, que está hoje espalhada no Brasil, para tudo quanto é lugar. Isso é uma invenção romana. Você passa, tem que pagar. Naquela época tinha que pagar, não com dinheiro, não com moeda, mas tinha que pagar com alimentos, né? E valores, às vezes, duros e absurdos, como a gente vê em alguns pedágios por aí. Então, o mundo romano, ele era esse mundo. Não podia ter igreja. Hoje nós estamos aqui, ó, a parede dali da igreja, ela dá para a rua, as janelas dão para a rua, a porta aberta, pode parar ali qualquer um policial, pode parar um bandido, pode entrar qualquer um aqui. Alguém aqui foi parado na porta e proibido de entrar aqui? A mocinha que está lá na porta te parou, falou: não, você não pode entrar aqui não, pode ir embora. Falou? Por quê? Porque nós não somos uma sociedade secreta. Todos podem vir na igreja, pode entrar na igreja, até um cachorro. Diz que uma igreja, um cachorro ia na igreja, direto. E um dia a dona dele morreu. E o cachorro continuou indo para o culto. E o marido dela era um pinguço, um cachaceiro, e olhou o cachorro: que lugar que esse cachorro vai todo dia, quando dá 6h30, ele sai de casa. E ele ficou curioso, e ele tomando pinga, né? Um dia ele falou assim: eu vou acompanhar esse cachorro para ver onde ele vai. Aí foi, entrou na igreja, ele entrou. E naquele dia ele foi salvo, porque o cachorro levou ele para Jesus. Às vezes até um cachorro está ganhando vida para Jesus e você não ganha ninguém para Jesus. Está pior do que cachorro, né? Olha só. O Mano tem uma história que ele fala: rapaz, um bêbado ia na célula lá de Mandaguari, ele agora foi eleito bispo, né? Ele falou assim: o bêbado, rapaz, levava gente para a célula, e tem gente que ninguém leva ninguém para a igreja, para a célula. Está perdendo para o bêbado, está perdendo para o cachorro, né? Então ele aceitou Jesus. Mas por quê? Porque hoje nós temos liberdade. Nessa época aqui não podia ter igreja, não. Tinha que ser escondido na caverna para ninguém ver. Não havia grandes reuniões assim, em público, não. Era proibido ter igreja. Até hoje nos países comunistas, né? Não é muito fácil ter igreja, não. Por exemplo, na Coreia do Norte, quando eles pegam um crente lá, eles matam.
A Igreja Metodista da Coreia do Sul, ela manda missionários para a Coreia do Norte para entrar via China. E quando ela manda um missionário para lá, ela já aproveita e faz um plano funerário para ele. Já vai com um plano funerário, não é plano de saúde, não. Se ele for encontrado, ele vai ser morto. Lá não se prega evangelho, não. Então, nesses países, às vezes existe isso. Era mais ou menos esse sistema aqui. Se alguém denunciasse, fulano é cristão, decapitava, como hoje é no mundo dominado pelo Estado Islâmico, que a gente vê aí na televisão. Mas sobre essa perseguição, essa sociedade difícil, em que os cristãos, na sua maioria, eram escravos ou eram explorados, o povo de Deus, ele tinha 4 características, né? Mesmo com esses problemas. A Bíblia diz que eles, primeira, eram perseverantes na doutrina. Segundo, na comunhão. Terceiro, no partir do pão. E quarto, nas orações. Você sabe o que significa isso? Primeiro, doutrina. A igreja precisa ter doutrina. Mas quantas vezes a gente erra nesse ponto? Doutrina não é costumes, mas muitas pessoas falam assim, não sei se já falaram para você. Você é da onde? Eu sou da Igreja Metodista. A sua igreja não tem doutrina não, né? E se você não sabe responder, você fica quieto. Mas o que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que na Igreja Metodista a mulher pode usar calça comprida, né? O homem não precisa vir de terno. E ela acha, então, que isso é doutrina. Tem muitas pessoas que acham que doutrina é não usar calça comprida, doutrina é usar paletó, doutrina não é costume. Sabe por que não é? Porque doutrina é essencial para a nossa salvação. Primeiro eu vou dizer que isso não é doutrina. Imagine Jesus voltando, aí vem você, uma irmã da Igreja Metodista, ele olha para você e diz assim, você está de calça comprida, você não pode entrar no céu. Mas ele vai olhar para quem está de saia e vai dizer a mesma coisa. Você está de saia, você não vai entrar no céu, porque no céu só entra quem anda como eu, assim, com roupão, né? Hoje tem uma igreja que ela só anda com roupão. Por que você anda com roupão? Porque é a roupa de Jesus. É cultura. Isso não é salvação. Jesus jamais vai fazer esse papel ridículo de parar na porta do céu e dizer, não, você pode entrar porque você está de saia grande. A irmã está de saia grande, mas também tem o dom de língua grande, faz fofoca, fala de todo mundo, não é? Não, você vai entrar porque você está de terno e gravata. Aí o Cunha, que roubou o Brasil, está aí, né? Ele entra no céu, porque de terno e gravata ele ia sempre lá para a Câmara. Isso é essencial? É lógico que não, porque isso não é doutrina. O que é doutrina? Batismo. A Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Tá bem? Consequentemente, aquele que não crê e que não é batizado não será salvo. Isso é doutrina. Isso é essencial para a nossa salvação. Se eu creio em Jesus, eu tenho que me batizar, eu tenho que me tornar nova criatura, eu tenho que deixar as coisas velhas para trás e ser um novo homem, uma nova mulher. Mas talvez você pense assim, eu vou te pegar agora, bispo. Como? O ladrão da cruz. Ele não foi batizado. E ele foi salvo ou não foi? Eu vou te dizer, foi. Mas sabe o que eu vou te dizer, se você quiser me pegar com esse texto? Se você quer se comparar ao ladrão da cruz e dizer que por isso que você não está sendo batizado, eu vou fazer uma cruz e vou te crucificar, aí você vai morrer ali, então você vai ser salvo. Você vai querer isso? É lógico que não, né? Queridos, o batismo é essencial para a nossa salvação, porque ele é a nossa afirmação de fé. Nós afirmamos que cremos em Jesus Cristo, que Ele é o Deus que ressuscitou o terceiro dia e que Ele vive na nossa vida. Mas tem que ser o batismo por imersão. Bom, falando sobre os batismos, é interessante isso. Por que nós metodistas cremos em 3 formas de batismo?
Alguma vez algum pastor já te ensinou isso? Sabe por que nós cremos em 3 formas de batismo? É simplesmente porque a Bíblia fala que tem 3 formas de batismo. Se ela falasse que tem 4, nós quereríamos em 4. Se ela falasse que tem 10, nós iríamos crer em 10. Mas ela só fala em 3. Ela não fala em uma, não fala em 2, ela só fala em 3. E por isso nós cremos em 3 formas de batismo. Mas forma não salva ninguém. Você já leu aquele texto de Jesus não batizava ninguém? Você já parou para pensar por que Jesus não batizava ninguém? E por que ele falava sobre batismo e não batizava? Ele não falou isso para o Nicodemos? Falou. Por que ele falava e ele não batizava? Porque Jesus não dava importância à forma. Para ele o batismo era um novo nascimento, é você nascer da água, mas também do Espírito Santo, é ser uma nova pessoa. Para Jesus não era importante a água, se ela era pouca, se ela era mais ou menos, ou se ela era muito, né? O batismo por aspersão é pouca água, por derramamento é um pouco mais de água, por imersão é muita água. Mas a única diferença que isso vai fazer na vida do pecador ou da pecadora é que ele vai entrar seco e vai sair um pouco molhado, mais ou menos molhado ou muito molhado. Mas isso não vai salvá-lo. Porque não é a quantidade de água que nos salva. Mas o que nos salva, a Bíblia afirma, é ser nova criatura. As coisas velhas se passaram. E assim era nessa comunidade. Eles perseveravam na doutrina por isso, porque eles sabiam que a doutrina era essencial para a salvação, e por isso eles perseveravam na doutrina. Perseveravam também na comunhão. Por quê? A palavra comunhão, ela é uma palavra muito bonita, né? Na língua portuguesa tem umas palavras bonitas. É lógico, é óbvio que no grego e no hebraico tem outras palavras, né? A Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em grego e em hebraico. Mas eles pegaram essa palavra comunhão porque ela explica muito bem o sentido original desta palavra, né? Lá na etimologia da palavra dentro do grego, porque está no Novo Testamento. Comunhão é a junção de 2 palavras, tudo que é comum e por isso provoca ou causa união. Comum, união, comunhão. Não sei se você já pensou nisso. Por que nós estamos aqui em comunhão? Podemos dizer que estamos em comunhão? Amém? Amém, estamos em comunhão, todos aqui ouvindo, né, louvando, no tempo certo, orando, porque aqui tudo é comum. E porque é comum, traz união, né? Aqui na igreja é assim, a mocinha lá da porta, quando nós chegamos aqui, ela não falou assim, boa noite, quem que você é? Eu sou o prefeito da cidade de Ubá. O senhor é prefeito? Vamos levar o senhor para o senhor colocar lá no púlpito, lá botar uma cadeirinha aqui. Bota uma cadeirinha aqui para o prefeito, para ele sentar aqui. Senta aí, prefeito. Aí entra um outro irmão, boa noite. E o senhor é quem? Eu sou o Gari, que limpa a rua aí da igreja. Senhor Gari, o senhor pode sentar ali atrás naquele banquinho ali? Senta ali naquele banquinho. É assim que a gente trata as pessoas aqui na igreja? Não é? Por quê? Porque isso não traria comunhão. E a gente seria injusto, sabe por quê? Porque aqui na igreja não importa quem você é na cidade de Ubá. Se você é o doutor fulano de tal. Aqui na igreja você é servo, é serva. Inútil. A Bíblia diz que nós somos servos inúteis. E não fazemos além do nosso dever, da nossa obrigação. Nós não somos tratados pela quantidade de dinheiro que nós temos, pelos cargos que nós temos, pelo status, pela posição social, mas nós somos tratados apenas por um título, como servos e servas de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Você pode aplaudir Jesus? Você é servo de Deus? Amém? Aleluia! E quando a igreja é assim, isso gera o quê? Comunhão. Mas imagine se fosse ao contrário. Você voltaria aqui? Eu não voltaria.
Eu não quero participar de uma igreja onde fulano, você viu fulano? Fulano dá R$1.000 de dízimo. Então tem que ter um tratamento especial. Nós tínhamos um pastor metodista, e ele era novo na igreja, como o Billy é novo aqui, né? Mas não é o Billy, não, é outro pastor. Aí ele falou assim para o tesoureiro: tesoureiro, eu estou pensando em excluir fulano de tal. Você está doido, pastor? Por que, tesoureiro? O senhor não sabe quanto que ele devolve de dízimo, não? Não. R$5.000. Ele é o doutor fulano de tal, juiz, aqui na nossa cidade. Ah, é? É. Tesoureiro, você acha que ele é meu patrão, que ele dá R$5.000 de dízimo, que ele é meu patrão? Não é não. Se ele não consertar a vida dele com Deus, largar as amantes que ele tem, eu vou excluir ele da igreja. O senhor vai passar fome, o senhor que sabe. Pois bem, aquele moço foi excluído da igreja metodista, não queria largar as amantes, ela era mais importante do que Deus, que Jesus, do que o testemunho. Ele saiu da igreja. A história termina por aqui, a igreja acabou, o pastor passou a passar fome. Ao contrário, a igreja começou a crescer, a ser abençoada. Deus abençoou e sustentou. E ele ainda virou para o tesoureiro e disse assim: eu não te falei, tesoureiro? O nosso patrão é Deus. A gente não pode ter essas diferenças, essas acepções na igreja de tratar fulano melhor do que Beltrano, porque ele tem isso, ele tem aquilo, o outro não tem. Todos nós, disse Jesus, somos iguais perante Deus, não passamos de sepulcros caiados, quando morremos nada levaremos. Não somos nada, somos seres humanos. O que temos é bênção, é graça de Deus, mas não é nosso. Então a gente tem que ter sabedoria, né, para usar, porque é graça, é bênção de Deus. Ontem nós louvamos a Deus com um cântico que dizia assim: não tenho palavras para te agradecer, né, por tua bondade, por tua fidelidade. E esse cântico tem um trecho dele que diz assim: tudo que tenho, tudo que sou, tudo que vier a ser, vem de ti, Senhor. Né? Nós não temos nada, somos filhos e filhas de Deus. Eram fiéis também no partir do pão. No partir do pão, eles partiam pão de casa em casa, mais adiante o texto diz isso, né? Era pão mesmo, alimento, eles compartilhavam. É tão gostoso, né? A gente está na igreja, aí tem um almoço na igreja, todo mundo pode participar do almoço, né? Tem um lanche depois do culto, todo mundo participa. Por quê? Porque não cria aquele clima de disputa, né? Muitas vezes a gente tem esse clima, por quê? Porque é gostoso a gente partir o pão com o irmão, com a irmã, né? Você chega na casa do irmão, irmão, fica aqui para almoçar, e coloca o almoço, e comida que dá para 2, dá para 3, coloca água no feijão, que chegou mais um, né? E Deus abençoa, e é um momento de comunhão, não pela comida, mas pela comunhão, pela conversa, pela presença de Deus, pela gratidão de agradecer por aquele alimento, né, que estamos comendo juntos. Havia muita pobreza, muito desemprego, muita carência. Hoje no Brasil são 12 milhões de pessoas desempregadas. Eles tinham mais gente ainda do que hoje no Brasil, mas eles partilhavam o pão, partilhavam a sua fé, a sua alegria, a sua singeleza. E não se alimentavam de alimentos assim, caros, né? Mas de coisas simples. Mas a gente via a graça de Deus. E por último, algo muito importante, as orações. Existe uma frase que diz que uma igreja que não ora é uma igreja que não recebe nada. Uma igreja que ora mais ou menos, ela também recebe mais ou menos. Mas uma igreja fervorosa, uma igreja que ora muito, ela recebe muito de Deus, né? Então, a gente sabe disso, que isso é muito importante. Diz que numa igreja, ela crescia e ninguém conseguia entender por que aquela igreja crescia, né? E os pastores da cidade foram ao pastor daquela igreja e falaram assim: nós queremos conhecer
o segredo do crescimento da tua igreja? Aí ele disse assim, pois não, vão lá no domingo que eu vou mostrar para vocês o segredo do crescimento da minha igreja. Aí eles foram, chegaram, né, no horário certo, sentaram todos assim na frente, o pastor botou isso para sentar tudo na frente, mas até agora não estou vendo nada. Aí começou o culto, começou o momento, né, do culto, da adoração, da confissão, ia dizendo assim um para o outro, eu não estou vendo nada diferente não, rapaz. Aquele rapaz ali que toca teclado simples, como qualquer um outro. Se você tem um tecladista lá que é melhor do que ele, que é profissional, que é fera no teclado. E, rapaz, você viu aquele baterista lá? Às vezes ele até erra umas notinhas, mas você tem um baterista melhor do que ele. Não estou vendo nada de sobrenatural aqui nessa igreja, não. Começou a pregação. Aí um cutucou o outro e disse assim, ô pastor, o senhor prega melhor do que esse pastor aí. Aí o outro, né, arrogante, o senhor já viu os erros dele de português? Quando ele fala nós vai, o senhor fala melhor português do que ele. E aí veio o convite para aceitar Jesus. Várias pessoas foram na frente, aceitaram Jesus. Aí eles não entenderam nada. Olharam para o outro, não vi segredo nenhum aqui nesse culto. Nosso culto é melhor do que esse, nosso louvor é melhor, nossa mensagem é melhor. Mas por que essa igreja cresce? Aí foram, pastor, qual é o segredo? Aí estavam olhando assim para o lado, tinha uma porta assim, aí vinha saindo assim umas 5, 6 irmãs. Aí ele falou assim, o segredo é aquelas irmãs ali. Ué, segredo dessas irmãs? O segredo dessas irmãs. Elas chegam aqui na igreja 2 horas antes do culto. E elas começam a orar. E elas começam a dizer, Senhor Jesus, vai agora despertando a vida dos crentes aonde quer que eles estejam. Faz eles largarem um domingão do Faustão para vir para a igreja. Toca no coração. Faz eles trazerem um visitante, Jesus. E elas estão ali orando. Aí o culto começa, elas continuam orando, né, pedindo, Senhor, derrama agora a tua bênção através desse louvor, que ele toque aquele coração, abençoa o tecladista, abençoa o baterista, abençoa o guitarrista, abençoa o baixista, vai abençoando, Senhor, esse louvor, que ele seja um louvor que venha dos céus. E quando começa a pregar, elas começam a orar, usa agora o pastor, essa mensagem, Senhor, não importa os erros de português, não importa nada, importa é o teu poder, é a tua glória, é que essa mensagem caia nesse coração, toca nessa vida, Pai, para que ela venha à frente, para que ela te aceite. E tudo acontece porque essas irmãs, elas oram. Mas vocês não veem elas não aparecem. Elas ficam numa salinha lá, só tem uma caixinha, elas só ouvem o culto. Aqui na nossa igreja a gente não tem nem tecnologia para elas verem o culto, elas só ouvem. Mas elas ficam lá, orando. E o Espírito Santo de Deus manifesta o seu poder. E é verdade, queridos, o segredo é a oração. Se nós queremos crescer como igreja, precisamos orar, pagar o preço da oração, muita oração, para que se obtenha muito poder de Deus, né? Precisamos orar. Igreja que não ora, ela não cresce, né? Mas a igreja que ora, ela consegue contagiar o coração das pessoas. Nesta igreja, eles eram fiéis na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E por isso, diz o versículo 43, em cada vida havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A igreja ela só andava para o lado que Deus queria. Eles estavam juntos. Eles tinham tudo em comum. Mas quantas igrejas é um cabo de guerra, né? Às vezes os irmãos querem uma coisa, outros irmãos querem outra. Ela está dividida, né? Ela está brigando entre si por cargo, por poder, por posição, por postura.
Não, eu penso diferente de você. A igreja metodista, a gente pensa diferente. Já ouvi metodista falando isso. Mas essa frase, às vezes ela está colocada num contexto errado. Porque no contexto certo ela diz assim, né? Que nós, no essencial, devemos ter unidade. No não essencial, liberdade. Mas a frase não termina aí. Ela diz que em tudo nós precisamos do amor. Por que eu sou casado com a minha mulher há 27 anos? Não é porque eu sou um santo para ela e nem ela uma santa para mim. Um dia eu estava na igreja, a irmã beijou a minha mão assim, né? Aqui em Minas o pessoal é reverente. Beijou a minha mão, falou assim: o senhor é um santo. É porque a senhora não conhece a minha mulher? Hoje a minha mulher está aqui, né? Estou pregando aqui de frente para ela. Queridos, nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. Mas muitas vezes a gente esquece o amor. Às vezes tem coisa na igreja que é essencial, a doutrina é essencial, né? Mas tem coisa que não é essencial. Por exemplo, hoje não era essencial todo mundo vir de vermelho. O irmão está de vermelho. Lá atrás tem uma irmã de vermelho, minha esposa está de vermelho, ali também tem uma irmãzinha de vermelho. Pelo menos 4 eu vi de vermelho. O resto está de branco, está de azul, está de verde, né? Igual o pastor Plínio, né? É branco, é rosa. Porque não é essencial. A igreja não é como um exército, todo mundo tem que vir do mesmo jeito. Então hoje vai ser para os homens calça preta, camisa branca, e para as mulheres saia preta, blusa branca. Se alguém vier diferente, a irmã não vai deixar entrar na igreja. Pastor Billy faz isso aqui? Lógico que não, porque isso não é essencial. Cada um tem o seu gosto, né? Cada um tem o seu time, cada um tem o seu sabor. Eu gosto de comer jiló. Eu gosto de comer jiló. Tem gente que não gosta de comer jiló, e daí? Não, você tem que comer jiló porque eu como jiló, porque jiló é bom. Mas ele não gosta, ele não vai querer comer jiló. Cada um come o que gosta. Eu gosto de ovo frito, por exemplo. Teve um prato predileto meu. É tão simples. É arroz, feijão e ovo frito. Coisa gostosa, né? Barato, fácil. Tem gente que não gosta, vai fazer o quê? Então, gosto é gosto. Cada um tem o seu, não é? Isso não é essencial. Então, tenha-se liberdade, né? Agora, o que é essencial? Pregar a palavra. Então, vamos pregar a palavra. Ganhar vida para Jesus? Vamos ganhar vida para Jesus. Isso é essencial. Mas seja em um ou no outro, nós temos que ter amor. Temos que amar o nosso irmão e a nossa irmã. Não podemos tratá-lo com grosseria. Você não gosta de ovo, né? Tá. Você não vai para o céu porque você não come ovo. Não, isso não é essencial. Vamos tratar com amor, né? Vamos respeitar o nosso irmão, a nossa irmã. Vamos respeitar o seu gosto. Tem gente que gosta de ficar lá na galeria, né? Vocês sabiam da galeria que tem uma fama na igreja? Quem gosta de ficar na galeria não gosta de participar do culto? Tá lá na galeria. Não é crente. Ele gosta de ficar na galeria, é gostoso, né? Gostoso ficar aí, não é? Ver de cima, bom, bênção. Bênção de Deus. E igreja que não tem galeria? Aí os irmãos então não podem ir. Não, vai, fica embaixo também. Não tem galeria, fica embaixo, né? Essas coisas não são essenciais. Nós devemos ter liberdade. Mas em tudo a gente tem que ter amor. Tem que saber falar com o nosso irmão, né? Com a nossa irmã, com educação, com sabedoria, até quando ele está pecando. Uma vez, eu era pastor em Barra Mansa, na terra da Marta, aí eu estava andando na rua dia de semana, né? A gente que é pastor vai na rua, e a gente não fica só na igreja, né? Aí estava indo na rua, aí eu dei de cara com o irmão José, era um irmão, membro lá da minha igreja. O irmão José, ele estava fumando. Quando ele me viu, ele levou um susto tão grande que ele fez assim. Engoliu o cigarro. Eu falei, que isso, cara? Eu falei, Jesus? Eu falei, o que foi, seu José? Você engoliu o cigarro? Queimou pra caramba, pastor. Eu falei, eu não
sabia que o senhor tem mais medo de mim do que de Deus, não? Mais respeito de mim do que de Deus? Não, pastor, eu respeito mais a Deus. Você estava fumando aí, você acha que Deus estava vendo, não? E quando o senhor me viu, o senhor engoliu o cigarro? Então tem gente que é assim, né? Depois o seu José lá foi liberto do cigarro, graças a Deus, né? Porque ele conheceu, sabe o quê? O amor da igreja. Eu tinha reunião de membros na igreja, disse para vocês no início que eu sempre fui metodista. Então não era Assembleia de Deus, não, era igreja metodista. De portas fechadas, né? Porque na igreja tinha muita fofoca, tinha muito problema, tinha irmão que dava cheque Xuxa, né? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Aí eu fazia reunião de membros e falava assim, vamos resolver esses problemas aqui entre nós, falar todos os problemas que os irmãos têm e a gente vai resolver isso aqui. Falei, essa semana eu peguei o irmão José fumando, mas ele vai vir aqui na frente, aí ele veio, ficou na frente, e nós vamos fazer um compromisso com o senhor, viu, meu irmão José? Nós vamos fazer um compromisso de orar por ele para que ele largue o cigarro. E quem é membro aqui da igreja, que assume este compromisso de aceitar o irmão José como ele é, de amar ele como ele é, vai levantar do seu lugar, vai dar um abraço nele e vai assumir um compromisso de oração com ele. A igreja inteira levantou e veio na frente e abraçou. Ele chorava, gente, porque ele não pensava que ele ia ser tratado dessa forma, com amor. Os irmãos abraçaram, né? E ele chorava. A partir daquela noite, queridos, nunca mais o irmão José fumou. Ele foi liberto pelo amor daquela igreja por ele, pelo compromisso daquela igreja com ele. É assim que a gente tem que ser igreja, né? Eles eram assim, estavam juntos, tinham tudo em comum. Um puxava para um lado, o outro para o outro, não. Tinham tudo em comum. E no versículo 46 diz que diariamente, não era semanalmente, não era mensalmente, não era dominicalmente, mas era diariamente. Eles perseveravam no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, como já falamos anteriormente, louvavam a Deus e iam contando com a simpatia de todo o povo. E a Bíblia afirma que cada dia, o Senhor acrescentava uma vida salva no meio daquela comunidade. Aquela igreja não tinha semana de evangelismo, não. Isso acontecia naturalmente. As pessoas iam sendo salvas diariamente, pelo testemunho daqueles irmãos e irmãs, pelo modo deles viverem. O que vocês acham? Que aqui em Ubá não tem pessoas que carecem da graça, do amor de Deus? É lógico que tem. Se elas verem em nós isso aqui que nós acabamos de pregar, certamente elas vão querer conhecer quem é esse Deus que mudou a sua vida, que mudou a sua história. Quem é esse Deus que te deu educação? Você era tão grosso, agora você é uma pessoa educada. Quem é esse Deus que mudou a tua história? E aí elas vão querer conhecer. E era assim que acontecia nessa igreja. Uma igreja simples. Uma igreja sob um domínio de um império absurdo. Mas uma igreja que vivia a sua experiência cristã. E por causa desta igreja, nós estamos aqui nessa noite, celebrando, né? Mais de 100 anos de existência. Você está alegre com Jesus? Por pertencer a esta igreja? Amém? Então nós vamos cantar um cântico. Separei aqui um cântico do nosso inário para cantar. Peço o apoio dos irmãos e irmãs do louvor. O cântico...